Muito boa noite. Minhas palavras iniciais são de agradecimento. Agradecimento justamente à nossa Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão, SODEC, pelo gentil convite de conduzir as reflexões dessa noite. Também aproveito e cumprimento de uma forma mais especial a todos que aqui se encontram presencialmente no SODEC, usufruindo desse clima espiritual muito agradável. Da mesma forma, cumprimento a todos que nos acompanham pela transmissão via web. Igualmente, faço votos que todos nós possamos realizar excelentes reflexões em torno do tema proposto, a beneficência. Se por acaso fosse possível perguntarmos para cada um dos participantes desta reflexão, nesta noite aqui no SODEC, qual é o seu principal objetivo na vida? Arriscamos a afirmar que, provavelmente, a maioria iria dizer o seguinte: o meu maior objetivo na vida é ser feliz, é conseguir a felicidade. A partir daí, nós teríamos um pequeno problema. Era ou seria necessário descobrirmos o que significa a felicidade para cada um de nós. Também arriscamos a dizer que os resultados não seriam iguais, seriam bastante diferentes. Alguns afirmariam: felicidade para mim é conseguir um bom emprego. Outros diriam: não. Felicidade é ter saúde física. Também não, diriam talvez terceiros. O mais importante para sermos felizes, diriam alguns, é termos bastante dinheiro. Em consequência, todos nós, mesmo que disséssemos que o objetivo seria ser feliz, provavelmente teríamos pensamentos diferentes em relação ao que significa a felicidade. Nesse contexto, precisamos buscar apoio da nossa doutrina espírita, para descobrirmos o que é felicidade. Até porque temos como proposta hoje apresentarmos as nossas reflexões em duas partes. Na primeira parte, que estamos já caminhando com muita tranquilidade, nós iremos descobrir as ligações importantes entre felicidade e o nosso tema, a beneficência. E na segunda parte, iremos refletir sobre instruções de alguns espíritos, constantes no capítulo 13, particularmente do item 11 até o 16. Voltando então, nessa primeira parte, onde estamos descobrindo as ligações da felicidade com a beneficência, buscamos na doutrina espírita a definição, ou do que poderia nos trazer um calor no coração a respeito de felicidade. E nós encontramos, então, no nosso livro dos Espíritos, questão 614, a seguinte afirmação dos benfeitores espirituais da codificação: a lei natural é a única verdadeira que proporciona a todos a condição de sermos felizes. O ser humano só é infeliz quando se afasta das leis naturais. Então, a espiritualidade categoricamente nos avisa que na condição que estamos aqui, para que fique bem claro, as leis naturais, que também são leis da natureza, que também são leis de Deus, que também são leis divinas, que também são leis morais, são as únicas verdadeiras para a felicidade do ser. E aí nós nos perguntamos: onde estão estas leis naturais, que também são morais? Encontram-se muito bem descritas no nosso livro dos Espíritos, particularmente na terceira parte. E quando buscamos conhecê-las melhor, encontramos diversas alusões, explicações e detalhamentos sobre lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da adoração, lei da sociedade, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação. Aprendemos com o passar do tempo a importância da lei de justiça, amor e caridade, da lei da destruição. Todas essas leis são leis
naturais, leis morais. Aí precisamos, então, questionar. Quer dizer que se por acaso eu seguir esses caminhos das leis naturais, eu conseguirei uma felicidade plena, total? Recorremos mais uma vez ao Livro dos Espíritos e descobrimos que não. Que o ser humano na Terra, na condição de encarnados, nós todos, não temos condição aqui, nessa existência, de obtermos a felicidade plena, total, completa. O que é permitido a cada um de nós, na condição de encarnados, é abrandarmos os nossos males e procurarmos sermos felizes, tanto quanto for possível. E isso é provável que todos nós tenhamos entendido corretamente. Há momentos em que estamos muito bem de saúde, mas nossos entes queridos não. Há momentos em que estamos bem de saúde, os nossos entes queridos também, mas o vizinho não está. A par disso, nós já identificamos que a nossa indumentária física, pouco a pouco, vai se desgastando. E isso traz alguns inconvenientes que dificultam para todos nós dizermos plenamente: sou feliz em todas as áreas. Sempre tem um aspecto que, de alguma forma, nos deixa um pouco tristes ou entristecidos, quer conosco, quer com o nosso ente querido, com os nossos entes queridos, ou com algum próximo, de uma forma geral. Isso é fato da realidade de todos nós encarnados. Nesse contexto, já que estamos buscando a aproximação da felicidade com a beneficência, podemos recorrer a outros entendimentos. E agora eu recorro a um importante poeta brasileiro, Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho, ele desencarnou em 1924 com 58 anos, mas deixou um acervo fabuloso a respeito da felicidade. E eu vou então trazer para a nossa reflexão um pedacinho de uma das suas poesias, intitulada Velho Tema. E aqui eu vou citar alguns trechos. Vamos a eles. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela somente está onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. É um trecho, para que nós possamos saborear a importante orientação de Vicente de Carvalho. De fato, o que ele transmitiu também nos faz muito sentido. De forma geral, nós normalmente não estamos no presente, curtindo e aproveitando tudo aquilo que está sendo oferecido. Por exemplo, estamos agora numa exposição espírita. Será que todos nós estamos com a mente, com o coração, com a emoção e com o sentimento voltados para esse evento, ou estamos preocupados com o feriado de amanhã, com algum compromisso, uma janela que talvez tenha ficado aberta, alguma outra preocupação correta, mas que é parte da nossa condição humana ainda imperfeita. Nós temos dificuldade de aproveitarmos, de saborearmos tudo aquilo que o presente, a atualidade, o momento que estamos vivendo, nos oferece. Então, nos parece que o pensamento de Vicente de Carvalho tem sua razão de ser. Nesse contexto, também é conveniente lembrarmos que desde o século IV a.C., 400 anos antes de Cristo, correntes filosóficas estavam querendo descobrir o que é a felicidade. E eu gostaria, para esse momento, de citar só duas correntes filosóficas que ainda existem até hoje, 2024, dentro das nossas relações sociais. Vamos a elas. A primeira corrente filosófica que eu gostaria de ressaltar é um caminho filosófico, uma dimensão filosófica, é justamente a focada no hedonismo. O hedonismo foi liderado, na sua maior parte, por Aristipo de Cirene, século IV a.C., aqui estamos lembrando de novo. E o que o hedonista ou os hedonistas defendiam em termos de felicidade? Diziam o seguinte: para sermos felizes,
basta fazermos tudo aquilo que nos dá prazer. Se deu desprazer, não faz, porque vai gerar infelicidade. O que significa isso na prática? Ora, você gosta de chocolate? Dá prazer? Então coma chocolate o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Ah, você gosta muito de viajar? Dá muito prazer? Viaje o ano inteiro. Não faça atividades que gerem desprazer ou desconforto. Defendiam os hedonistas. Contra esse pensamento, havia o eudaimonismo. Estamos ainda falando no século IV a.C. Eudaimonismo conduzido e liderado por Aristóteles, que dizia, não, isso não vai dar certo. Isso que os hedonistas estão pregando não dá certo. Nós precisamos, para sermos felizes, desenvolver o bem moral. Ao fazer o bem, eu recebo bem e eu sou feliz. É uma corrente contrária. Hoje, 2024, se olharmos com olhos muito bem acurados, vamos identificar que essas tendências estão por aí. E essas tendências já encontraram até alguma orientação na área médica. Por exemplo, quem está apegado a si próprio, às suas necessidades individuais de uma forma muito intensa, caminhando como se hedonista fosse, encontra alguns problemas. Problemas relativos, de uma forma geral, ao estresse, à ansiedade, à depressão, pelo vazio existencial, porque vive correndo atrás dos prazeres. Não tem espaço para os deveres, nem para as obrigações, nem para os compromissos morais. Isso gera, a médio e longo prazo, problemas graves, como os citados anteriormente: depressão, ansiedade, estresse, com graves complicações físicas. Já no caso do eudaimonismo, a busca da felicidade através do bem moral, gera altruísmo, fraternidade, solidariedade. E hoje a medicina já aponta esse perfil como sendo muito saudável, na medida em que todos nós vamos desenvolvendo neurotransmissores como a serotonina e adquirindo, de acordo com as nossas condições, uma certa imunidade ou diminuição de efeitos inflamatórios e degenerativos. Ou seja, tudo isso nos sugere que ser bons, praticar a bondade, traz efeitos saudáveis para todos nós. E a psicologia também não está muito atrás, não. Hoje, uma das correntes que existe é a chamada psicologia positiva. O que significa isso? Vamos até o profissional, psicólogo, e ele não pergunta para você o que está errado na sua vida, o que não está dando certo. Ele pergunta o contrário. Quais os aspectos positivos da sua vida? O que está dando certo na sua vida? E a partir daí, ele vai identificando problemas, alguns desencontros, mas sempre da premissa, dentro da visão, do ângulo, da perspectiva positiva. Não à toa, em 2011, um psicanalista americano, Martin Seligman, ele publicou uma obra chamada Florescer, uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar. Nessa obra, e aqui estamos resumindo, há 5 pontos importantes que nos interessam para as nossas reflexões de hoje. Eu vou citar os 5 pontos abordados na obra. Primeiro ponto que foi enfatizado, florescer, uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar, o primeiro ponto é o seguinte: emoções positivas. Temos que desenvolver emoções positivas. E o que significa isso? Significa olharmos para o passado com gratidão por tudo aquilo que foi possível obter, olharmos para o futuro com esperança, mas não esquecer o presente, que vai ser a ponte importante que une a dimensão do nosso passado e aquilo que está por vir. Essa é a primeira parte, primeiro ponto, emoção positiva. Logo depois, no segundo ponto, nós temos o engajamento. O engajamento já é um pedido para todos nós mergulharmos no presente. Curta o momento que você está vivendo. Curta a sua idade, a sua condição, seus entes queridos, as pessoas que estão próximas a você. Aproveite bem o seu presente para que você possa construir um futuro melhor dentro das suas possibilidades. Logo depois, terceiro ponto, chegamos aos relacionamentos.
Os relacionamentos, ensina o autor, que representam tudo aquilo que nos envolve em termos de ligação afetiva. Relacionamentos com os vizinhos, relacionamento com os entes queridos, relacionamento dentro da casa espírita, com os nossos irmãos e irmãs, de entendimento espiritual, ou seja, cultivar e desenvolver bons relacionamentos. Logo depois, chegamos ao quarto ponto, que representa significado. E o que é o significado? É a razão da sua existência. O autor recomenda que façamos da razão da nossa existência fazer o bem. Tenho que acordar todo dia e dizer para mim mesmo, hoje eu estarei vinculado ao bem, vou praticar o bem, vou me esforçar para fazer o bem. Ao fazer isso, eu começo o dia já com o pé direito, com boas acepções, com bons ideais que vão direcionar as minhas realizações. Por fim, chegamos ao quinto ponto. E o quinto ponto é a celebração de tudo isso, onde então nós vamos nos apresentar com os resultados, que é o quinto ponto. E o que são os resultados ou realizações? É você comemorar com você mesmo, ao final do dia, as boas coisas que você conseguiu fazer. Oba! Hoje eu consegui ser mais educado, mais cortês com aquele amigo do trabalho que está sempre de mau humor. Oba! Eu consegui ser gentil com alguma senhora que precisava de um apoio para atravessar uma porta. Oba! Eu consegui conter um comentário negativo que eu ia fazer, que ia gerar uma sensação ruim, seja falando de algum acontecimento atual que gere desconforto. Então, quando essa autodisciplina focada no bem acontece, comemoremos, presenteie-se, olhe para o espelho e fala, você foi bem hoje. De forma, então, que o autor sugere que nós todos façamos isso. Nos presenteamos, nos ofereçamos algum tipo de consideração positiva para incentivar a conservação dessa busca pelo bem. Moral da história nessa primeira parte, onde estamos associando felicidade com beneficência. Fazer o bem faz bem. É o grande ponto que gostaríamos de frisar. Com essas considerações, com esses aspectos que enfatizamos, estamos em condições de prosseguirmos para a segunda parte da nossa reflexão, onde vamos agora nos deslocar para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, particularmente os itens 11 a 16, que tratam da beneficência. E começamos, o que é muito natural, definindo o que vem a ser beneficência. Beneficência significa ação de fazer o bem, ou prática de fazer o bem em benefício do próximo. Quer pela ação de fazer o bem, ou a prática de fazer o bem em benefício do próximo, todos nós estamos praticando a beneficência. Vamos então seguir o caminho, a trajetória dos itens 11 até 16, onde 5 espíritos elevados nos orientam sobre como praticar a beneficência. Começamos então com Adolfo, bispo de Argel, um espírito iluminado que faz uso do item 11 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aqui procurar sintetizar, fazer uma apresentação concisa para que possamos perceber as ideias julgadas mais relevantes. Adolfo, bispo de Argel, e aqui gostaríamos de ressaltar 2 aspectos das suas palavras. O primeiro é o seguinte: não reclameis tanto. Adolfo, bispo de Argel, pede para nós evitarmos reclamações sucessivas. E logo depois ele recomenda que quando estivermos em situações difíceis, complexas, convém dar uma olhadinha para baixo. O que significa olhar para baixo? É olhar situações de irmãos e irmãs que se encontram numa condição bastante conturbada e difícil. Não vai aliviar a nossa situação, mas vai permitir
que olhemos sobre outra perspectiva, porque muitas vezes, diante de uma situação difícil, é como se por acaso todo o universo estivesse conspirando contra nós. É só para tirar aquele pessimismo e colocar um pouco de entendimento a respeito de cada situação. Voltando então a Adolfo, bispo de Argel, ele pede para reclamarmos menos. De fato, a reclamação é como se fosse um óculos com uma lente escura. Deixa tudo difícil de entendermos ou de visualizarmos saídas e oportunidades. A pessoa que faz muitas reclamações, quando ela chega no ambiente, pode ser até que ela não ouça, mas as pessoas pensam, está chegando. Quem? Aquele, aquela que só reclama o tempo todo. Quando o tempo está quente, reclama do tempo quente. Quando está chovendo, reclama da chuva. Quando o tempo está muito, de alguma forma, chuvoso, reclama da chuva também de novo. E depois reclama de novo porque está seco. Ou seja, vive numa reclamação constante. Ele se torna prisioneiro dessa cultura da reclamação. E aí, na condição de espíritas, convém lembrarmos da questão 459 do nosso livro dos Espíritos. E o que é a lição, qual é a lição importante da questão 459 do livro dos Espíritos? Vamos a ela. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é categórica: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. O que significa isso para todos nós? Eu, na condição de reclamador, estamos aqui ilustrando, já faço 3, 5 reclamações por dia. Por sintonia, por similaridade, por ligação, por aproximação espiritual, outros irmãos desencarnados, que também são reclamadores, vão se aproximar de mim por simpatia. E adivinha o que vai acontecer? 5 reclamações são minhas, mas as outras 30 são dos outros, que vão fazer também por mim, através de mim e através dos meus atos, dos meus pensamentos, das minhas palavras. Então, viramos um caminhão de reclamação. E a partir daí, então, nós trazemos ou levamos para onde quer que andemos todo esse manancial de pensamento, de fluidos negativos, todos eles ligados ao pessimismo. Então, convém procurarmos lutar contra essa tendência que às vezes nos visita, reclamarmos demais. Logo depois, nós buscamos orientação, estamos falando agora do item 12, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde São Vicente de Paulo nos transmite algumas orientações importantes, no item 12. E aqui, dentro da síntese, podemos destacar a grande lição desse item. Sede bons, sede caridosos, pede São Vicente de Paulo para todos nós. Devemos comentar essas orientações. A orientação de São Vicente de Paulo, nos pedindo para sermos bons, sermos caridosos, essas orientações nos remetem à questão 886 do Livro dos Espíritos, onde então Kardec questiona os nossos benfeitores espirituais sobre como Cristo entendia a palavra caridade. Porque São Vicente de Paulo está pedindo para sermos caridosos, mas não é do jeito que nós imaginamos, mas do jeito que o Cristo entendia. E a espiritualidade responde como Cristo entendia caridade, dizendo: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Igualmente, precisamos comentar. Benevolência para com todos é a boa vontade. Eu não conheço você, mas ao sermos apresentados, eu vou procurar ter boa vontade. Não vou partir do pressuposto que você é uma má pessoa ou tenha uma má tendência. Eu não conheço ainda. Às vezes isso acontece no trânsito, né? Alguém passa meio rápido, a gente nem pensa, poxa, será que ele não quer ir ao banheiro rápido? A gente sempre pensa que há alguma coisa ruim que está motivando aquele irmão, aquela irmã a fazer o que ele está fazendo de uma forma meio abrupta no trânsito. Benevolência, eu não te conheço, mas eu vou partir do pressuposto que há um motivo justo, correto, e vou usar da benevolência dentro das minhas possibilidades. Então,
é importante começarmos por aí. Logo depois, nós temos, além da benevolência para com todos, a indulgência para com a imperfeição do próximo, que significa desculpar aquela inclinação, aquela má tendência, aquela imperfeição que eu já identifiquei. E mais além, uma vez identificando a má tendência, a má inclinação, não fazer propaganda para os outros. Ou seja, não posso, na condição de espírita que está buscando seu autoaperfeiçoamento, sabedor de uma tendência, de uma inclinação infeliz, falar para colegas de trabalho, para outros irmãos, aquele aspecto enfatizando o que quer que seja que venha denegrir o ponto que eu fui informado. E por que que isso acontece? Existe até uma didática fácil de entendermos, que permite compreendermos porque somos tão ligados a coisas que parecem ser diferentes. É o caso, por exemplo, quando pegamos uma folha em branco repleta de pontos na cor branca, e pegamos uma caneta azul escura e pintamos uma única bola ali, ao apresentarmos para todos a folha e perguntarmos: o que vocês estão vendo? A grande maioria responde: uma folha branca com um círculo azul escuro no meio, porque ninguém consegue ver os outros círculos brancos, porque o que chama a nossa atenção é aquilo que se ressalta, que todo mundo toma conhecimento, e de forma generalizada as pessoas ficam chocadas. É isso que nos chama. Coisas boas nem sempre parece que são tão significativas. Esses são aspectos que estamos aqui nos referindo à caridade como a entendia Jesus. E também nós temos o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é a vitória das nossas virtudes. Por mais injustiçado que eu tenha sido, dentro de mim, se as virtudes estão mais alavancadas, em melhor nível, eu farei uso das virtudes, como a resignação, a renúncia, a paciência, para falar mais alto. Mesmo que eu tenha sido ofendido, o problema é de quem me ofendeu. Eu dou o direito para qualquer pessoa ser como ela é, e eu me dou o direito de ser como eu sou. Então eu vou perdoar porque eu estou cultivando virtudes. Isso é bom para mim, a fim de que eu possa evoluir espiritualmente. Como vimos, de uma forma geral, essas orientações são muito pertinentes, porque, via de regra, alguém, familiar ou não, que sempre nos tratou muito bem, quando comete um ato infeliz na sua vida, não quero mais falar com você. Me esquece. Tratou você bem a vida inteira. Tem vários aspectos positivos, mas algumas pessoas não perdoam, não têm indulgência, muito menos benevolência. Exigem uma retidão, um acerto, uma condição espiritual nos outros que muitas vezes nem a própria pessoa possui. Precisamos meditar sobre essas questões. Já que estamos falando ainda de São Vicente de Paulo, que nos recomenda sede bons, sede caridosos, nós lembramos da obra Estante da Vida, onde então o espírito Humberto de Campos, autor da obra, por meio da psicografia de Chico Xavier, nos apresentou o capítulo 19, Jesus e Simão. Eu vou resumi-lo para ilustrar aquilo que acabamos de refletir. Jesus e Simão. Jesus, então, está numa determinada localidade e ali, transmitindo as suas orientações, em dado momento, alguém entra na casa e pede para Jesus se deslocar para um outro local onde há necessidade da sua presença. Em dado momento, então, Jesus se afasta e fala para Pedro: Pedro, eu preciso me afastar, mas eu peço a você que receba 4 publicanos, cobradores de impostos, que vão vir aqui, e procure tratá-los com paciência. Ampare-os com a verdade. Pedro diz: pode deixar, Jesus, tranquilo, pode ir lá. Chegam os 4 publicanos. Na hora que os 4 cobradores de impostos chegam, Pedro conhecia os 4, ele começa: como é que vocês têm coragem de vir aqui? Vocês não valem nada. Conheço a vida de cada um de vocês. Você primeiro, apontando para o primeiro publicano, é aquele que cobrou altas taxas de viúvas e órfãos.
você não tem condição de entrar no reino dos céus nunca. Aí o outro já começa a chorar. Aponta para o segundo publicano. E você então? Você é aquele que teve situações de dois irmãos que deviam muito aos impostos e você tirou tudo deles. Um morreu louco e o outro morreu na miséria. Você nunca vai encontrar salvação. E você, terceiro, que está me olhando, eu não esqueci de você também, não. Você que pagou a dívida de um sapateiro para torná-lo seu escravo, você não vale nada. E o outro que está me olhando, o quarto, me lembro de você. Você também tinha outros afazeres, como venda de alimentos, e cobrou muito caro aqui na nossa vila, deixando pessoas mais pobres ainda. Vocês quatro não merecem ver o reino dos céus. Os quatro, então, de joelhos, chorando, uma cena horrível, porque ele estava amparando com a verdade. E aí Jesus chega, então, e encontra essa cena. Pedro, o que você está fazendo? Amparando eles com a verdade. Estou mostrando para cada um o que eles faziam de errado. Não, Pedro, não é nada disso. Jesus, então, assumiu a situação, levou-os para um outro local e passou a esclarecê-los e consolá-los. Pedro não entendeu nada. Quando então acabou o diálogo com os quatro publicanos, Jesus se aproximou de Pedro e Pedro perguntou: Jesus, eu não estou entendendo nada. Então, como é que eu devo tratá-los? Pedro, eu não vim ao mundo para curar os sãos. Eu vim curar aqueles que estão doentes. E com essas palavras, parece que Pedro entendeu que o compromisso dele era com aqueles que estavam equivocados, num caminho errado, para que pudessem ser redirecionados para uma nova esperança, com novas possibilidades. Esse acontecimento, essa história é para todos nós. Em algum momento também nós iremos encontrar alguns publicanos que nós conhecemos muito bem a vida deles, e aí será exigido de todos nós cuidado e atenção, como gostaríamos de sermos tratados se estivéssemos no lugar deles. Agora passamos para o terceiro espírito, que nos transmite orientações no capítulo 13, itens 11 a 16, mais particularmente os itens 13 e 14, que é Carita, martirizada em Roma. Carita começa já com uma poesia extensa, e as palavras iniciais são as seguintes: chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. E logo em seguida, ela explica, Carita, que através de um diagnóstico que ela fez, porque percorre vários lugares, ela identificou mães que não tinham alimentos para seus filhos. Identificou pessoas de idade completamente acabrunhadas, tristes, porque precisavam pedir dinheiro, mas trabalharam a vida toda, mas a sociedade não deu a elas condições de se manterem, porque o corpo físico não tinha mais condições de trabalhar. E também encontrou muitas necessidades que não combinam com a atualidade, porque ela identificou muitos meios em certos lugares e nada em outros lugares. Logo depois, Carita nos apresenta uma metáfora muito interessante. Ela diz o seguinte, de uma forma simbólica: a caridade presenteia todas as pessoas que a praticam com uma bela árvore chamada beneficência. Quanto mais galhos nós tiramos da beneficência para entregarmos a quem quer que seja, mais galhos com folhas e frutos Deus nos entrega, porque a beneficência ela é inesgotável. Quanto mais você faz, mais energia você tem para fazer mais e mais. Uma metáfora muito interessante. E logo depois, Carita nos pede para não confundirmos caridade com esmola. Ela explica que não há essa relação. O que há de fato é a intenção de ajudarmos através dos meios que forem possíveis. Por exemplo, ela nos diz que podemos praticar a caridade com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, sendo simpáticos com eles, ouvindo-os, procurando sermos atenciosos. Isso já é caridade. Logo depois ela dá um puxão de orelha nos espíritas, que somos todos nós, dizendo o seguinte: o espírita pratica a caridade também, quando ele materializa nas suas ações aquilo que ele ouviu nas palestras,
nos estudos e nas leituras. Então é um puxão de orelha para todos nós. Lembre-se que ela não está falando de dinheiro por enquanto, ok? Logo em seguida, Carita reforça a necessidade de todos nós valorizarmos as organizações que procuram ser fraternas, que se reúnem, como é o caso do SODEC, para ajudar e minorar problemas, dificuldades vividos por outros irmãos. Então ela elogia essa sociedade. Logo depois, passamos para o item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde um espírito que se apresenta como um espírito protetor nos diz o seguinte: percorro vários lugares e algumas pessoas dizem: não tenho dinheiro, então não posso fazer caridade. Essas pessoas devem se reavaliar, porque caridade não é dinheiro. Muitos podem proporcionar a indulgência para com seus irmãos e não o fazem. E agora vem uma outra história para ilustrar a orientação desse espírito protetor. Essa história está na obra Material de Construção, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos a ela, então, particularmente no capítulo 33. Ocorrência como tantas, é o título. Uma grande autoridade do judiciário de uma cidadezinha pequena está conversando com uma mãe. E a mãe, então, está em lágrimas, pedindo a essa grande autoridade: por favor, libera meu filho da prisão. Era 4 horas da manhã, ele estava indo para o trabalho. Como ele não tinha tomado café, sem querer a bicicleta dele esbarrou no carro daquele rico comerciante. Não foi de propósito que ele arranhou o carro do rico comerciante. Logo depois, o dono do carro pediu para a polícia prender meu filho. Nós não temos dinheiro para nada, nem para refeição. Se meu filho não voltar para casa e trabalhar, nós não vamos conseguir viver. A grande autoridade falou: não quero saber, esse assunto não me interessa. Todos vocês vão pagar, e pagar caro o conserto do carro. Eu não sei o que vão fazer, se for necessário, até a senhora irá presa. Seu filho não vai sair da prisão. Justiça é para todos. Eu não admito que ninguém escape do braço da justiça. De repente, o telefone tocou. O assessor dessa grande autoridade passou o telefone para ela, e eu agora vou dizer o que aconteceu na ligação telefônica. O senhor é o juiz fulano? Sou eu. Seu filho, de 16 anos, dirigindo um carro sem habilitação aqui na capital, atropelou uma senhora que está entre a vida e a morte. Ele já está preso, seu filho, e está chorando muito, pedindo que o senhor venha ajudá-lo. O juiz mudou de cor. Chamou o assessor e falou assim: libera essa senhora agora, libera o filho dela, que ninguém ouse cobrar nada. E saiu correndo com a senhora, agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado. E Emmanuel termina a história dizendo assim: para o rigoroso juiz, também chegou o momento de pedir. Há muitas lições para tirarmos desse acontecimento. Todos nós vamos precisar também pedir. Se já não pedimos nessa encarnação, certamente pediremos na dimensão espiritual. Se não por nós, por um ente querido, por um amigo, a fim de que possamos ajudá-lo de alguma forma, de alguma maneira. E nada melhor do que sermos beneficentes para que possamos obter a beneficência que nós gostaríamos que os demais tivessem conosco. Precisamos refletir sobre esse assunto. E por fim, no item 16, nós encontramos o espírito que se apresenta como João, pedindo a mesma coisa que os demais, para todos nós. As pessoas ricas, disse João, as pessoas pobres, as pessoas religiosas, todos podem praticar caridade, porque caridade não é só recurso financeiro. E para ilustrar e, de alguma forma, enfatizarmos tudo o que conversamos, vamos também terminar com mais uma história, dessa vez para enfeixar tudo aquilo que conseguimos colher dessas reflexões. E recorremos mais uma vez à obra Material de Construção. Dessa vez, nós estamos no capítulo 8, e o título é Teu Sorriso. Vamos destacar alguns pontos. Se um coração
foi aliviado, ou se alguma pessoa encontrou um novo ânimo, ou ainda se alguma outra pessoa encontrou em si mesma um pouquinho de paz, ou o teu ambiente ficou mais iluminado, então o teu sorriso, mesmo constrangido, apresentou imenso valor. Porque o teu sorriso, mesmo forçado, valerá muito mais do que não sorrir. Em outras palavras, se não tivermos nada para oferecer a quem quer que seja, todos nós estamos convidados a oferecermos o nosso sorriso, para que possa iluminar a vida de alguém. Que Jesus nos abençoe.